sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. E hoje vamos falar sobre alergias. Se você não tem, certamente conhece quem tenha. E são vários tipos de alergia, né? A gente sabe, alergia do clima, do ar, da poeira, de alimentos, enfim, vários tipos de alergia. Portanto, hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Renato Silva, que é alergista no HFC Saúde. Seja bem-vindo ao nosso HFC Cast. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui a respeito de alergias. Realmente a alergia é muito ampla em termos de manifestações. Nós temos manifestações das mais diversas localizações corporais. Você tem a parte cutânea, você tem a parte ocular, tem a parte gastrointestinal envolvendo esôfago, pulmão, enfim, tem aí uma enormidade, sem contar daquelas que são mais difusas, tipo alergia medicamentosa, alimentar, né? Tem muito. Até porque quando a gente fala alergia, pensa que é só aquele espirro, nariz irritado, né? Mas não é não, né? Não, de jeito nenhum. Essa que você citou, ela é muito mais correlacionada com a rinite. Sim. No entanto, para a gente falar dentro do território da rinite, ela é tão comum que se você chegar num grupo de 10 pessoas e perguntar, talvez os 10 venham a considerar que o seja. Muito embora não chegue nessa numeração de 10 em 10, mas eu posso te dizer aí que metade é portador de rinite. Teve um aumento muito grande nos últimos tempos, embora a alergia respiratória tenha estabilizado. Aquela que se mantém em amplitude em termos de incidência é a alergia alimentar. Ela está oferecendo um aumento, assim como a dermatite atópica, que é a alergia de pele, também está crescendo. E por quê? Tem uma justificativa, doutor? Existe N hipóteses. Obviamente, quando a gente tem várias hipóteses, você não tem nenhuma que seja definitiva. Que confirme. Então você tem aquela óbvia que as pessoas mudaram muito o estilo de vida nos últimos anos, passamos a viver cada vez mais em cidades, todos aglomerados, passamos a ter um acesso muito mais fácil a facilidades, mas com as facilidades vieram também alguns elementos diferentes na nossa alimentação. Vieram mais condimentos agradáveis, mas ao mesmo tempo temos conservantes, temos flavorizantes que dão um gostinho diferente, nós temos aqueles que dão a coloração diferente aos diversos itens, hábitos alimentares que mudaram, portanto, ao mesmo tempo que hábitos de socialização, ficando mais longe daquela questão de, vamos dizer, ficar mais no meio do mato, correr mais entre a grama, mais o sítio. Hoje a gente fica mais em cidades, né? Esse é um elemento. Os outros podem ser que, à medida em que houve uma concentração maior de pessoas em cidades se tornando alérgica, acabaram favorecendo com que seus filhos tivessem esses hábitos também e concentrassem um pouco mais. Hipóteses, não tem nenhuma garantia. Nenhuma confirmação, mas podem ser. Até um tempo atrás, e ainda a gente cita de vez em quando, a tal da teoria da higiene. Teoria da higiene é aquela segundo a qual, à medida em que você passou a retirar todos os itens que o seu filho poderia ter contato e que você chamasse de sujeira, você proibiu ou dificultou a ele que se defendesse sozinha desses elementos. O que pode ser um fator que tenha liberado uma frente de sensibilização alérgica. Então, a gente precisa, que nem alergia alimentar. A gente sabe, hoje em dia, já dando um gancho já de alergia alimentar, todos os alimentos devem ser oferecidos para a criança já dentro do primeiro ano de vida. Que nem o camarão, você deve oferecer? Deve. Você deve oferecer o peixe? Deve também. Mas a probabilidade daí de ele não desenvolver... É maior. Não desenvolver de alergia. Não desenvolver, é uma forma de proteção. Logo no início? Logo no início. Porque todos os tipos? Todos os alimentos, sem restrições. Olha. O nosso país, lógico que existe aí uma questão cultural, mas o nosso país, ele prezadamente tem um cuidado muito grande pela questão do aleitamento materno. Sim. E como tal, até o 6º mês fica no aleitamento materno exclusivo. Portanto, até nessa idade, para a gente não brigar com o aleitamento, não ofereça ainda os alimentos. Mas a partir dos 6 meses? A partir de então, libere para ele tudo. Porém, só para fazer uma ressalva aqui, vamos dizer que você ofereceu o camarão para ele. Porém, o camarão não é hábito seu. Você come lá de vez em quando, é algo que você nunca vê.
Isso pode não oferecer uma proteção legal, porque o ideal é que uma vez que você tenha tido contato com o alimento, você tenha contato repetidas vezes, que seja parte da sua cultura alimentar local e familiar. Mas deve oferecer de tudo, contrário do que se fazia no passado. Quanto mais você restringe, maior a probabilidade de você ter uma alergia alimentar mais grave, até mesmo uma anafilaxia, que é uma resposta exagerada do corpo frente às alergias. Ia falar exatamente sobre isso, essas reações, né? Já que a gente está falando da alergia alimentar, quais seriam essas reações que a alergia pode provocar de algum alimento? Existem várias manifestações, sem dúvida nenhuma, a mais preocupante é a anafilaxia. Mas você pode ter algo, por exemplo, como uma simples dor abdominal, uma cólica, como você pode ter diarreia, você pode ter erupções cutâneas, com prurido, sensação de coceira, bolinhas na pele, umas mais elevadas que lembram picadas de abelha, que a gente chama de urticária. Existindo a possibilidade de ter algo mais grave, que aí a gente chama de anafilaxia. Certo. A anafilaxia é um pouco diferente do popular choque anafilático. A anafilaxia é quando você tem 2 ou mais sistemas corporais trabalhando. Então, a criança está com uma alteração em função de um alimento, ela está com lesões na pele. E, ao mesmo tempo, ela começa a ter tosse, falta de ar. Opa, então ela tem a pele e tem o aparelho respiratório. Duas estruturas sistêmicas distintas. Então, eu tenho pele e pulmão. Eu já chamo isso de anafilaxia. O meu grau de preocupação já subiu. E o que é que o tal do choque anafilático? Ele é uma anafilaxia que caminhou para uma situação mais grave. Perda de consciência, perda de sintonia com o ambiente, você tem queda da pressão arterial, podendo ter até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Nossa, isso é o mais grave. Que é o mais grave. Agora, o que é exatamente a alergia para a gente entender, né? Para a gente que não é médico, só para a gente entender essa reação mesmo no nosso organismo, doutor. Alergia, a gente pode dizer que é um indivíduo exibicionista. Ele tem uma exibição imunológica muito acima do que deveria ter. Todas as vezes que nós temos contato com algum elemento externo que possa ser considerado como inimigo no nosso corpo, exemplo, um vírus, uma bactéria, o nosso corpo se prepara para te defender. Então, ele aumenta a base de produção de anticorpo para lutar contra esse agressor. Porém, algumas pessoas o fazem direcionado àquilo que não deveria ser feito. Ele pode desenvolver uma reação contra, por exemplo, proteína do ovo, contra uma proteína do leite, contra a proteína, e sempre é uma proteína, contra uma proteína de um crustáceo. Ele deveria entender... Sempre é uma proteína? Sempre proteína. Ele deveria entender aquilo como normal e deveria tolerar muito bem. Porém, ele acaba identificando como um agente estranho e aumenta a produção de uma classe de anticorpo diferente. Nós temos vários tipos de anticorpos, direcionados conforme o micróbio, conforme o corpo estranho que entrou dentro do seu organismo. E existe um tipo de anticorpo que chama imunoglobulina E, ou falando simplesmente de forma reduzida, IgE, que passa a trabalhar de maneira muito exagerada. E essa IgE é que cria toda a confusão. Então, o indivíduo ele tem uma sensibilização à castanha. Ele comeu uma vez, o corpo identificou, não gostei do que você fez, hein? Ele produz uma quantidade de IgE e estoca. Uma segunda, uma terceira vez que ele tiver contato, o corpo usa tudo aquilo que estava estocado e joga na circulação. Olha. Aí ele estimula uma outra célula chamada mastócito. Aí quando esse cara entra na conversa, ele libera uma série de substâncias químicas que causam todos esses efeitos ruins. Ou seja, o indivíduo produz muito mais anticorpo do que deveria. E um anticorpo equivocado quanto ao seu funcionamento. Porque ao invés dele atuar só contra agentes estranhos ao corpo, ele não identifica o que seria o normal como normal, causando reações desse tipo. E
A alergia, quando a gente chega no ambiente, às vezes tá muito fechado, ou às vezes tem poeira, ou às vezes até do clima, né? Tá muito gelado, ou tá muito quente. Quando o corpo muda, eu conheço pessoa que, quando muda, tá num ambiente muito frio e entra para um ambiente mais quente, já começa a espirrar. O que seria isso, doutor? Essa situação... É alergia? Também. Essa situação que você descreveu, ela é muito mais comum e peculiar nessa época que nós estamos agora. Seca, né? Esse é um fenômeno, o fenômeno que causa esse espirro e às vezes chiado e tosse, chama fenômeno vasomotor. O que é isso? Nesse momento o nariz ele acaba se contraindo por dentro os vasinhos e depois dilata muito em seguida, causando obstrução, às vezes o nariz forma uma certa coriza, uma secreção e vem os espirros associados. Aliado a isso, existe um outro mecanismo, que são uns sensores que a gente tem nas vias aéreas, que ele percebe as mudanças de temperatura ambiental. À medida que a temperatura cai, esse sensor é estimulado e gera uma reação inflamatória local, estimulando esse tal de mastócito. Estimulou o mastócito, começa tudo de novo. Então lá vem uma tossinha, lá vem um pigarro. Se o indivíduo é asmático, já vem um chiado, vem um cansaço associado. E o espirro, o ato de espirrar, assim, é como se a gente quisesse liberar, soltar? Exatamente. O objetivo do espirro é isso. Tentar jogar para fora aquilo que está lhe incomodando. Só que nem sempre ele é produtivo. Digamos numa situação como essa que você falou do frio. O ato de espirrar não vai fazer você eliminar o frio do ambiente, mas o seu corpo está tentando fazer a parte dele. Ele foi programado ao longo da vida para espirrar, para jogar fora o que lhe faz mal. Só que a temperatura, como é que ele faz? Né? E quando a gente fala, né, de alergias de animais, né, de pelos, a poeira em si, a gente tem que se ver livre disso? Ou não necessariamente? Porque às vezes a gente ouve dizer, não, você tem alergia de cachorro. Depois a gente até vai falar daqueles testes, né, para saber. Mas, você tem alergia a pelo de cachorro, então não pode ter cachorro. É isso mesmo, doutor? Aí vai depender, obviamente, do tipo de alergia que cada um tem. Só fazendo um adendo, a grande maioria das pessoas, ou quase todas, quando tem algum problema com o animal, nunca é com o pelo. Não é com pelo? Ninguém tem alergia a pelo do animal. Olha isso. Imagine você que você pega um tufo de pelo, tenta inalar, vê se ele entra dentro do seu organismo. Quaisquer indivíduo vai sentir aquele desconforto no nariz e vai retirá-lo. O problema é o que está misturado no pelo e o que está no epitélio do cão e no epitélio do gato, para falar dos dois animais mais corriqueiros do nosso ambiente. Dentro de casa. Então, o grande elemento é o epitélio que descama, que acaba sendo... O que seria esse epitélio, só para a gente entender? Epitélio seria como a nossa pele. Nós temos o epitélio, que é a superfície dela, da pele. E ele descama todo dia, mas é uma descamação microscópica, você não está vendo, mas ela está descamando. O mesmo ocorre no pelo, entre aspas, do cão e do gato. Ao invés de falar pelo do ponto de vista correto, é o epitélio dele que está descamando. E essa descamação você acaba inalando. E é ela que gera o seu problema. Aliado a isso, é muito comum você ter no gato e no cachorro a presença dos ácaros, que são aqueles agentes microscópicos que acabam vivendo entre os pelos dos animais. Então, você acaba tendo, no mínimo, 2 itens. O epitélio, que descama dos animais, aliado aos ácaros que vivem naquela condição satisfatória. Que, aliás, o ácaro deve gostar muito, né? Ele tem alimentação, lugar quentinho, o bicho ainda anda para passear. Quer dizer, ele deve gostar muito, né? Lugar perfeito. Não vou sair daí, né? Então, o ácaro também pode ser um agente aí para causar... É o mais comum. Ele é mais comum de que quaisquer outros elementos inalatórios, melhor dizendo, que venham a traduzir um quadro de asma, de rinite. E tá certo quando a gente fala assim, o ambiente está muito fechado, vamos abrir para entrar um ar aqui, circular sempre, o ar. Sempre. E melhorar o clima aqui para a gente respirar melhor. Sempre isso. Quanto mais bem ventilado, quanto mais bem arejado, menor a probabilidade de você ter elementos ali dentro como esse que nós estamos comentando, né? Então, aquela coisa... Sacudida. O ambiente ele deve ser o mais clean possível, no sentido de ter um chão que não retenha nenhum tipo de resíduo. Os tapetes, aquela questão de carpete deve ser evitada. Você não deve ter
aquelas cortinas mais pesadas que acabam acumulando muita coisa, de preferência uma persiana, você vai lá, passa um paninho úmido e está resolvido. Não deve ter coisas acumuladas dentro do ambiente. Tudo que junta pó, e o pó é uma mistura absurdamente rica, o que mais tem no pó é resíduo da nossa pele. Você descama o dia inteiro, você descama o tempo todo. Essa descamação microscópica, ela não é visível para nós, mas do ponto de vista do ácaro, nós somos um verdadeiro fast food para ele. Fala, nossa, é aqui que eu vou ficar, olha o que tem de comidinha saindo desse cara aqui. E ele fica por aí, porque ele se alimenta desse resíduo da nossa pele. Ambiente perfeito para ele. Lógico. Imagina isso entre os pelos de um animal. Meu Deus, ele está no que ele quer. E quando a gente está com essa crise, não sei se a gente está chamando corretamente de crise alérgica, né? Eu, por exemplo, se eu entro num ambiente que está muito fechado, empoeirado, eu começo a espirrar e o meu nariz começa a coçar de uma certa maneira que a gente fica fazendo assim, de tanto que coça. Sim. Isso é alergia, doutor? Sim, provavelmente. Por conta dessa poeira toda, que vem os Muito ácaros. Provavelmente. Tá tudo ali misturado. Sim, você tem um ambiente fechado, pouco ventilado, você às vezes tem um ar-condicionado que está mais intenso, dependendo do aparelho de ar-condicionado, ele não tem o filtro antiácaro. Ele pode dar essa coceira, além do espirro, essa coceira também. Sim, a coceira, o espirro e a drenagem de secreção nasal é o que acaba sendo a tríade clássica de uma rinite. São aqueles sintomas que estão na maioria das rinites. E a rinite não é só alérgica, você tem outros tipos de fatores que levam a ela. Agora vamos falar também das alergias de insetos, né? Picadas. É comum, doutor, ter é bem comum, abelha, né? Não só abelha, mas outros insetos também? É bem comum, né? Sem dúvida nenhuma, aquele que mais é frequente é o corriqueiro pernilongo, né? Esse é o mais comum. Ele não causa um quadro com a gravidade de uma abelha, como você citou, mas ele é mais frequente. E, via de regra, você pode ter só aquela lesão local, que aí não é um quadro clássico de alergia. Que é só a irritação mesmo? Que é só a irritação local, que forma uma bolinha e tudo mais, mas é em função do veneninho que o bichinho colocou. Ali. Então, o pernilongo veio, colocou um veneno, e com essa característica do veneno, veneno, acaba agredindo o local. Vamos dizer uma pessoa que tem uma alergia. Na maioria das vezes, não fica tão dentro do grupo dos pernilongos, com um efeito mais agressivo. Mas uma formiga é mais comum ela do que a abelha do ponto de vista de frequência. Então lá uma lava-pé veio, picou o pezinho da criança, 2, 3, 4 picadas. De repente começa a inchar o pé, porém você olha no olhinho dela, o olhinho já está fechando, a boquinha já está inchando, está começando a ficar vermelho, já vem uma tosse, se for um quadro mais grave começa a fazer xixi na roupa. Não é só aquela lesão onde foi a picada. O corpo da criança identifica aquele veneno como inimigo e usa, lembra daquele GE que eu acabei de falar anteriormente? Sim. Usa aquela base de GE que ele tem para brigar com esse suposto agente estranho. E com isso o corpo inteiro reage. E você tem isso os mais frequentes em termos de gravidade. Não em frequência, a gravidade. A abelha, que você falou, acaba dando um quadro bastante grave. O pernilongo eu não imaginava que poderia causar essa questão de alérgica mesmo. Pode. Não chega a ter na maioria... A formiga a gente já tinha ouvido falar, né? Mas o pernilongo... O pernilongo ele tem uma frequência maior e alguns casos de pessoas, eles ficam com tantas lesões residuais depois, onde o bichinho pica, fica marcado. Então ele acaba ficando com uma pele que parece que ficou toda ela pontuada como se fosse uma catapora. Para estes casos que têm uma reatividade muito exagerada, você pode até fazer um tratamento um pouco mais direcionado ao fenômeno da alergia, pensando nas marcas que estão ficando definidas na pele. Não tanto quanto a gravidade, mas mais pelas marcas. Estou falando do pernilongo. Do pernilongo. Analisando assim, é difícil encontrar alguém que não tem alergia nenhuma, né, doutor? Se você falar poeira, ácaro, se você falar, né, alimentar, é muito amplo, né? Realmente é muito amplo. Existem muitas formas de você reagir do ponto de vista alergênico. Porém, para a gente arredondar os números, mais ou menos, aumentaram muitos os fenômenos alérgicos. Posso dizer que de cada 10 pessoas hoje, nós temos umas 4 que têm fenômenos alérgicos.
Em alguns estudos, chega-se a citar até às vezes metade, os 50% da população. Mas é mais fácil a gente pensar de uma maneira mais correta, e que já é muito elevado, 40% da população. E é muito, hein? Não, você pensa, bastante. Nossa, população de 200 mil, você está falando aí de 80 mil pessoas. Muita gente com algum tipo de alergia. As manifestações são as mais variáveis, mas sem dúvida a rinite ainda se tornou tão comum que praticamente está virando normal. A pessoa já nem considera muito, eu tenho rinite, mas isso é normal, né? E eu já ouvi falar muito disso. Você já ouviu, não é? Não, eu mesma falo isso. Eu mesma. Você já está no esquema. Quantas vezes, né? Isso aqui é rinite. Minha rinite atacou. É minha rinite. Eu já convivo com ela, minha parceira. Minha parceira. E não pode, né? Não, lógico que não. Que Fala nem pra se gente. Você está sofrendo do ponto de vista que você falou aí, que daqui a você fica num ambiente mais ressecado e frio, você começa a espirrar, seu nariz entope, Coça. começa a ter coriza, e lá vem aquela coisa de vontade de coçar. Nossa, olha, é insuportável. Quem tem sabe do que eu tô falando. Essa coceira que você começa, aqui fica vermelho, num grau, porque você coça e parece que você quer realmente arrancar, né, de dentro do seu nariz e Mas não consegue. Mas é bom não arrancar, é bom que fica aí. Já ouvi falar que é bom o nariz ficar no lugar. Coça, viu? Não é bom não essa tal da crise. Mas agora me fala um pouco dessa questão, né, dos riscos de você conviver e falar, normal, é só mais uma crise. E não ter o tratamento. Não tem por que alguém sofrer com um quadro nessa natureza que você descreveu. A forma de tratamento ela é muito fácil hoje em dia. Em termos, se não uma facilidade de atingir a cura, mas em termos de controles. Para manter. Porque o quadro rinítico, nós podemos dividir o tratamento num tripé. Primeiro, cuidados ambientais, que é mais ou menos o que a gente está comentando aqui. Segundo, medicamentos. Os medicamentos eles vão numa linha que tem por objetivo tirar esses sintomas que você descreveu. E eles podem ser tanto via oral, quanto podem ser de uso local, você espirra alguma coisa no nariz, ou pinga algo no nariz. E vacinas. As vacinas voltadas à questão da alergia têm uma eficácia muito boa, mas tem que ser algo com muito critério. Não é para vamos dizer que eu tenha 10 pessoas com rinite. Provavelmente eu vou ter indicação da vacina, arredondando os números, não é bem assim, mas para ficar mais fácil de entender. Talvez 40% tenha indicação de vacina. Os outros, se eu fizer, não vão atingir um resultado satisfatório. Então você tem que selecionar. Mas aqueles que você consegue colocar no esquema vacinal, a vida do indivíduo fica uma maravilha. Como que é essa questão da vacina? Explica pra gente. A vacina já é muito antiga, Amanda. Ela já tem praticamente um século de uso. O que houve de mudanças foi, logicamente, a pureza dos extratos que você usa. Os extratos, hoje em dia, atingem uma reatividade em termos de estímulo corporal de defesa muito maior do que a gente tinha no passado. Habitualmente, são períodos que variam aí de 3 a 4 anos de uso. Você inicia com aplicações que tanto pode ser sublingual, gotinhas debaixo da língua, quanto subcutânea, que nem fazer uma insulina. Certo. Você faz isso semanal. À medida que o tempo vai passando, e logicamente com o acompanhamento que você faz da pessoa, ela estando melhor, você pode dar intervalos maiores entre as doses. Então ela vai tomar a cada 10 dias, a cada 15 dias, dependendo da circunstância de cada um. E isso traduz uma resposta muito boa. Quando o indivíduo tem uma seleção boa, feita de forma bem assim, filtrada, nossa, a vida dele muda por completo. Mas aí, esse ambiente externo, a gente também tem que cuidar, porque senão não adianta só a vacina ou só o medicamento. Não, é um tripé. Ele se mantém que nem um banquinho com 3 pés. Não adianta tirar um que o banquinho cai. Você tem que fazer as 3 coisas. Talvez eu possa mexer, e geralmente eu mexo, no remédio. Entendi. À medida que a vacina vai tendo eficácia, nossa, eu estou muito bem. Não precisa mais tomar remédio. Agora, doutor, pode ser até que eu leve um puxão de orelha agora. Qual que é o risco? Sentiu a coceira, já pega aquele remedinho que fica do lado, sabe, da cabeceira da cama? Sei. E tasca no nariz. Tão bom, né? Nossa, dá um alívio na hora. E eu acho que não sou eu que faço isso, não. Acho que muita gente deve fazer. Dá uma sensação de liberdade, né? Olha, eu vou dizer... E é segurança. Tipo, vou ficar tô com alergia. Pega o remedinho que tá aqui do lado e já coloca no nariz. Ufa!
Que bom, passou. Esses remédios, eles são os vasoconstritores locais, né? Ele tem um poder de contrair as veinhas dentro do nariz. E ao fazer essa contração, ele reduz o volume. Então você tem ali, imagina que fossem uns caninhos que quando você pinga, ele diminui o calibre dos caninhos. Então aumenta o espaço de entrada do ar. À medida que você vai usando, você contrai, depois de um certo tempo que acaba o efeito do remédio, ele volta à posição dele. Você pinga de novo, ele diminuiu. Ele relaxou depois que acabou o efeito. E nesse vai e volta, chega um momento em que esses músculos que ficam em volta dessas veinhas vão perdendo a sua capacidade de contração. Ele não responde mais depois de um certo tempo. Ele fica permanentemente dilatado. É o que a gente chama de rinite medicamentosa. Aí, O indivíduo procurou sarna para se coçar e achou. tá vendo? Então, Tá vendo, esse medicamento, ele tem uma eficácia e tem a sua indicação por curto intervalo de tempo. Ele não pode ser além de uma tábua de salvação. É aquele cuidado momentâneo, melhorei, parei. Mas não é em cima disso que eu vou fazer uma abordagem de cuidados. Eu não vou usar isso como método de viver bem ao longo de meses ou até anos. Certamente você tem chance de colher frutos ruins disso. Tá vendo, gente? Eu falo, Né? cada episódio, doutora, tô aprendendo uma coisa diferente aqui, não tem jeito, né? Esses Uma remédios. mudança de hábito aí. Agora, doutora, eu já cheguei a fazer também, gostaria que o doutor explicasse, aqueles testes que a gente faz no consultório, Sim. que eu não sei exatamente o que eles colocam no braço, né? Sim. Para perceber, entender qual o tipo de alergia. É um jeito de descobrir se a pessoa tem algum tipo de alergia? Sim, lógico. O meu nariz começa a coçar só de lembrar. É, né? Deixa eu fazer um comentário aqui antes. Pode ser. Os testes para avaliar alergia são muito mais do que estes que você citou. Ótimo. Sem dúvida nenhuma, nos primórdios da alergia, até porque os primórdios eles não detinham ainda uma gama de conhecimento muito grande, julgava-se que com este exame aí que você citou, eu responderia a todos os problemas. Nada na vida é tão simples assim. E também não foi em termos de alergia. Embora esse continue sendo um método crucial e excelente, E se usa ainda? e muito utilizado, no entanto, não é o único. Você tem outros tipos de hipersensibilidade alergênica que ele não capta, que você tem que fazer outros tipos de avaliações. Mas vamos voltar a ele como foi o que você perguntou. Esse teste, o que você vai fazer? Você vai fazer uma estimulação frente ao corpo do indivíduo. Você vai colocar na pele do indivíduo um item potencialmente causador de alergia. Exemplo, o nosso ácaro que a gente está falando até agora. Você vai colocar um extrato, que é uma substância líquida onde tem proteína do ácaro ali dentro. O ácaro não está vivo nadando ali. Tem uma proteína do ácaro. Você coloca na pele e faz um micro furinho, que nem sangue sai. E este orifício faz com que essa proteína tenha contato na parte interna com aquele anticorpo que eu falei, lembra o nome dele? IgE. IgE. À medida em que ele tenha o IgE vai identificar aquela proteína do ácaro como inimigo. Opa! Tem coisa Ele errada. começa a reagir. Quando ele reagir, ele vai e gruda naquela outra célula que eu falei, como é que é? Mastócito. E aí você começa a ver que no lugar começa a formar uma vermelhidão, começa a formar um caroço. O que significa isso? Esse indivíduo está falando para você, eu já sabia que isso me fazia mal, e eu já tenho anticorpo contra ele. E na primeira oportunidade que eu tive, como essa agora, eu já começo a reagir no local. Esse raciocínio vale para todas as proteínas. A proteína que seja do leite, a proteína que seja do pólen, de vários tipos de pólen, principalmente gramíneas, proteínas que vêm de fungos, e fungos nós temos aí distribuído à vontade. Você testa a proteína do Culex, que é o pernilongo, você testa a proteína relativa à formiga, você vê a proteína do epitélio do gato, do epitélio do cachorro. Veja, epitélio e não pelo.
É isso que você vai testando. Não, eu acho que muitas pessoas pensavam que a alergia era do pelo mesmo, né? É comum se falar assim, né? É comum. Tem alergia desse pelo, né? Alergia do pelo do cachorro. E é bom a gente poder... O HFCcast está aí para isso, para a gente poder trazer essa informação e orientar mesmo, né? Dessa forma. Mas como o doutor disse, esse é um teste que é usado hoje, né? Sim. Com a modernidade, tecnologia. Tem outros? Tem vários outros tipos de testes. Esse teste, ele dá para a gente a possibilidade de você ver, naquele instante, como o organismo do indivíduo reage. Porque você usa dois sensores, um sensor negativo e um sensor positivo. O que seria isso? São dois extratos que você coloca que valem como testemunha para eu saber se essa pele reage muito ou pouco. E se algo fica maior do que aquele positivo que eu coloquei, traduz um nível de gravidade maior. Mas nós podemos fazer esses mesmos testes no sangue. Uhum. No sangue você colhe exatamente essa tal da IgE, quanto dessa IgE contra a proteína do ácaro que eu tenho. Quanto dessa IgE contra a proteína do leite que eu tenho no sangue. Você quantifica a IgE. Você mede quanto dela você tem. E para eu fazer um exame como esse, eu tenho que já estar sentindo alguma coisa ou é recomendado que se faça exames para saber se você tem algum tipo de alergia ou não? Espera realmente sentir algum tipo de sintoma para depois buscar um profissional. Olha, as duas coisas são plausíveis. É óbvio que a maioria acaba vindo em função dos sintomas que estão lhe causando um transtorno. Uhum. Mas digamos que você tem aí um histórico familiar bastante consistente de padrões alérgicos e que você deseja fazer uma análise frente aos filhos. Nada que impeça que você faça uma avaliação, porque tem um nível de suspeição bastante grande. Se você não tem suspeita de nada, não tem por que fazer. Mas se você tem algum elemento que leve a uma interrogação, por que não? Agora, quando a gente fala de alergia, pode ser hereditário? Tipo, se a mãe tem alergia, o pai, o irmão, eu posso desenvolver também ou não necessariamente, doutor? Pode sim. A alergia ela tem uma base genética bastante significativa. Porém, não exatamente a alergia, e sim a sensibilização alérgica. Vou dar um exemplo, você tem o papai, a mamãe, ele tem uma rinite, a mamãe tem um quadro de dermatite. O filho nasce com a rinite, nasce com a dermatite? Não necessariamente. Ele nasce com a orientação. Filhinho, você tem chances de desenvolver a sua alergia, mas eu vou lhe permitir procurar a sua. De repente ele nasce e não vai ter nem asma e nem dermatite, mas ele tem uma possibilidade de desenvolver uma alergia, digamos, à framboesa. Ele tem algo no código genético que fala para ele reagir contra a framboesa. Se ele nunca tiver contato, ele nunca vai ter reação. Aí um belo dia ele resolve chupar lá um sorvete de framboesa. Nesse momento, a primeira vez, o corpo vai botar a carinha naquilo ali e falar, nossa, eu não gosto disso daí, hein? Ele produz aquela tal da IgE e armazena. Depois do segundo, terceiro contato que ele tiver, ele começa a reagir. Aliás, de maneira geral, o primeiro contato que você tem com algo, você não desenvolve reatividade alergênica. É a partir do segundo, do terceiro, do enésimo contato que você vai ter reatividade. A primeira vez é para o corpo falar, escuta, eu não gostei disso que você fez, hein? E talvez eu nem vá sentir nada na primeira vez. Você tem chance de sair ilesa. Depois de uma segunda, terceira vez, não dá para garantir. Famosa história da alergia a benzetacil. Talvez você já tenha ouvido falar. Já sim. Geralmente a pessoa vai ter a reatividade depois da segunda ou terceira dose. Aquela pergunta, você já tomou benzetacil alguma vez? Não, nunca tomei. Quando você faz o teste, que aliás é extremamente equivocado, da forma que é feita, você pega um pouquinho da penicilina, que é a benzetacil, e coloca no braço. Hoje em dia está acabando isso, mas era assim que era feito. Ao colocar, você sensibiliza o indivíduo. Numa outra vez que ele toma essa benzetacil, ele pode ter um choque. Já vai ter. Então, da primeira não é... A primeira você não vai ter. Existem situações de exceção que às vezes o indivíduo teve contato e não sabe relatar, ou teve contato indireto. E isso ele pode ter numa suposta primeira vez, mas não.
A primeira vez é para falar, ó, não gostei. A segunda já começa o rolo. Muito bem, olha que aula que estamos tendo aqui, hein? Dr. Paulo Renato Silva, alergista. Já que estamos falando de medicamentos, toda vez que a gente vai para um pronto atendimento, né, vai receber algum tipo de medicamento, o profissional Sim. logo pergunta, tem alergia a algum tipo de medicamento? O que vem a ser essa alergia, né? Às vezes eu tenho que ter tido contato, que eu sempre respondo não, né? Porque eu nunca tive nenhuma reação, né? Mas o que é? Reação com o medicamento em si? Como o doutor estava falando da vacina, da bezetacil? É nessa linha, é exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu tenho a resposta frente a uma proteína alimentar, uma proteína de um ácaro, eu vou ter frente ao medicamento. A estrutura química do medicamento, ela costuma ser menor do que a estrutura proteica de um alimento. Certo. E o medicamento normalmente não é uma proteína. E como que reage se o corpo só reconhece proteína? É comum o medicamento precisar se ligar a uma estrutura proteica para ele circular no sangue. Para ele fazer o efeito. Para ele poder ter a sua eficácia final. Ótimo. E ao ter contato, que é um nominho que a gente usa de apiteno, ele gruda na proteína, ele se torna sensibilizante. A partir daí, o corpo vai reconhecê-lo como inimigo e vai começar a produzir anticorpos contra ele. Naquela linha que eu te falei de IgE, porém, as hipersensibilidades alérgicas não são só IgE-mediadas. E aí a gente entra numa seara um pouco mais complicada. Você tem respostas que são tardias, por exemplo. Você talvez já tenha visto pessoas, principalmente as meninas, que vão lá colocar um brinquinho e, de repente, o lóbulo da orelha começa a coçar, incha, inflama, põe uma correntinha, às vezes irrita no local da correntinha. Não sei se já viu pessoas com esse tipo de problema. Eu já, inclusive eu tenho. Então estamos diante de uma. O que aconteceu nesse caso? O IgE está trabalhando? Não, o IgE não trabalha nisso. É um outro tipo de célula que vai atuar, embora o IgE seja uma proteína, um anticorpo, no caso aqui é célula. A célula chama linfócito. Você é exposta, aliás, se expõe ao níquel, no caso da corrente, no caso do brinquinho. O níquel gera uma resposta no organismo que faz com que esse linfócito fale, escuta, não gostei desse negócio, hein? Não gostei, eu vou dar um jeito nisso aí. Só que o linfócito, ele demora para trabalhar. Ele demora de 36 a 96 horas para começar a funcionar. E depois que ele começa a funcionar, ele causa uma reação que às vezes se mantém por muito tempo. E você fica com uma reação local que não tem aquela gravidade do choque anafilático e nem da anafilaxia, mas no local do contato, ele pode gerar um transtorno enorme. Então você pode ter pessoas que têm reação ao níquel, que é a mais comum das alergias cutâneas femininas. 8% da população feminina tem isso. Embora os homens agora estão crescendo também. Com esse hábito de usar brinco, piercing, nós temos visto um número maior de homens também tendo reatividade. Você tem reações, às vezes, a produtos de tinturas de cabelo, que não é raro. Você tem respostas, às vezes, por tatuagem, dependendo do tipo do pigmento utilizado. Acho que tem até esmalte também, né? Muito de esmalte. Esmalte é muito comum da reação em pálpebra e na face lateral do pescoço. Produtos, né, de cosméticos também. Também, tudo é possível. Maquiagem, enfim. Tudo é plausível desencadear. O meu do brinco, eu uso. Sim. Então, a bijuteria, né? Então, você tá usando com níquel. Aí ele fica bem. O primeiro dia, o segundo. Aí no terceiro ele começa a reclamar. É isso aí. Como a orelha entendeu que não tem condições de usar só brinco de ouro, aí eu fico sem... Aí ele melhora, aí volta a usar de novo. Aí mais 3, 4 dias, tem que tirar novamente. É assim que a gente vai... És uma menina cara, tem que usar só ouro mesmo, não tem jeito. Como não dá pra manter, né? Essa questão cara, então a gente vai, assim, equilibrando e tentando enganar, que eu não sabia que era alergia até agora. E sabe que o ideal é ouro maciço, né? Ouro folhado não. Não adianta não, folhado também causa alergia. Tem chance. Se for um folhado bem feitinho... Talvez não vá, né, doutor? Doutor, agora a gente já tá chegando ao final, nossa, nem vimos a hora passar. Hoje no consultório, qual tipo de alergia mais comum que aparece, doutor? Rinite. Rinite. Como citamos anteriormente, é a mais comum. Indubitável.
O que tem aumentado muito, deixando a rinite de lado para a gente falar um pouquinho de outro assunto. O que tem aumentado muito, que a gente percebe, é lesões de pele. Tanto a dermatite atópica, principalmente na faixa etária infantil, dermatite atópica ou eczema infantil ou eczema alérgico, dermatite alérgica, é uma reatividade que interessa principalmente a criança em termos de início. Começa, na maioria das vezes, abaixo já do segundo, primeiro ano de idade. Normalmente você vai ter aquela criança com as bochechas extremamente vermelhas e meia áspera. A região também na frente dos cotovelos, atrás dos joelhinhos, na região de antebraço. E com o passar do tempo, isso vai se tornando mais áspero, mais agressivo. A pele parece muito ressecada. E aí tem várias nuances e repercussões. Esta dermatite tem aumentado muito nos últimos tempos. E no adulto, uma coisa que a gente tem notado com uma frequência também muito grande, as meninas, vocês ganhando na incidência, é a urticária. A urticária é uma resposta exagerada da pele frente a uma série de elementos e que se exterioriza por uma lesão local elevada, parece uma picada de abelha, com uma sensação pruriginosa, coceira no lugar, e muito evanescente. Ela não fica no lugar mais que 24, 36 horas. E aí ela some e vai para outro lugar. Então, hora ela surge em outro lugar? Sim. É como se a pessoa tivesse uma lesão no ombro esquerdo, uma lesão no ombro direito, passa aí 10, 12 horas, ela não está mais aí, agora foi para o abdômen, de repente não está em lugar nenhum, surge no corpo inteiro. Às vezes não são picadas semelhantes a picadas de abelha, às vezes elas se juntam todas, formando uma placa vermelha e elevada. Você palpa, ela é altamente pruriginosa. E a gente divide essa manifestação da urticária pelo menos em 2 grupos. O grupo agudo e o crônico. O agudo é aquele que fica indo e voltando até 6 semanas. 1 mês e meio pode durar isso. E o crônico, que vocês, as mulheres, adoram, é aquele que ultrapassa de 6 semanas, podendo chegar a 6 meses, 2 anos ou mais. Mas qual que é a reação para surgir essa... A reação, ela é aquele velho mastócito que eu citei já desde o início, ele entra em atividade, liberam algumas substâncias químicas que fazem a pele inchar, ficar volumosa, vermelha e uma sensação de coceira muito grande. E é rápido, viu? Mas tem alguma causa? Existem vários motivos que levam a isso. Porém, o mais comum é o tal do idiopático. Olha que nome lindo. Lindo, mas quando a gente não tem ideia do que é, a gente fala que é idiopático. A maioria dos casos não tem uma definição diagnóstica. Entendi. E é extremamente variável conforme a idade da pessoa e conforme o sexo. Se eu pego uma urticária numa criança, por exemplo, de 4 anos, provavelmente a causa é infecciosa. Aquele mesmo vírus que pode causar uma infecção de ouvido, uma infecção de garganta, causar uma gripe, aquele vírus estimula o organismo a desencadear uma urticária. Eventualmente, num adulto, um adulto de 25 anos, uma mulher de 25 anos com isso, geralmente não é infeccioso. Você pode ter um mecanismo tanto imunológico, de repente essa pessoa tem uma produção exagerada de anticorpos porque ela tem uma doença reumática. Por exemplo, a mulher é portadora de um lúpus. O lúpus é uma situação na qual o indivíduo produz uma agressão a si mesmo. E às vezes ele agride a pele, os pequenos vasinhos da pele, causando urticária. Às vezes incha a boca, às vezes fecha o olho. O indivíduo que tem uma outra patologia autoimune, tipo uma síndrome de Sjögren, que deixa a boca muito seco, o olhinho muito seco também, ele também pode agredir a pele causando lesões desse tipo. Você pode ter pessoas que desenvolvem isso por causa de medicamentos. Tem alguns medicamentos que fazem inchaço de boca, dão tosse, simplesmente pelo mecanismo de ação. Tem medicamento na cardiologia, que são os tais dos inibidores, que a gente chama de ECA. Eles podem causar reações desse tipo, com inchaço de lábio. E estas reatividades são muito variáveis. Às vezes o indivíduo desenvolve isso porque ele está com uma patologia tumoral, ele tem um quadro de urticária, mas a maioria da urticária não tem uma causa conhecida. E urticária crônica, que já está durando aí meses, a grande maioria ela é espontânea.
não ter uma causa. Aí a pessoa, quando fica mais tensa, ansiosa, aí piora muito. E tratamento medicamentoso? Medicamentoso. Eu estava aqui pensando, eu vou revelar a minha idade agora, né? Porque a minha mãe, quando era criança, saía umas coceiras na perna que parecia, ela chamava de impinge. A sua mãe tinha ou Não, você? minha mãe falava que era impinge, ela pegava caneta, doutor, e circulava. Falava assim que daí não ia... Era uma, tá certo? Fazia bastante, mas não é o que eu estou falando. Impinge é fungo. É uma outra coisa. Não, aí é fungo. Mas é uma alergia fungo também? Fungo é a tal da micose. A micose é causada por um fungo, um micróbio. Mas é de animal? Você tem várias maneiras de adquirir. Na maioria das vezes não é vindo do animal, mas até poderia. O nome do bichinho que causa isso é tínea. Tínea. Quando é na pele, não onde você está mostrando, chama Tinea corporis. Ou simplesmente falando rápido, tinha corporis. Eu vivia pintada. Você vivia... Sério, minha mãe, ela fazia o circo, ela fazia para não crescer mais. Existe uma certa lógica, porque a tinta da caneta colocada ao redor do fungo acabava gerando uma certa toxicidade para aquele fungo e ele não conseguia se desenvolver tanto. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui de urticária. Isso aí é um agente microbiano que é fungo. Então, é outra história. Que é outra história. Quer dizer que vivia colorida. Vivia, ainda mesmo falava, a Angélica tem a pinta, tá tudo certo. Tá bom. Doutor, chegamos ao final, nem vimos a hora passar. Que aula que o doutor trouxe aqui pra gente. Tenho certeza que se a gente pudesse ficar, a gente conversaria muito mais sobre as alergias, já que atinge tantas pessoas, né? Mas eu gostaria que o doutor deixasse aqui uma mensagem, né, para as pessoas que têm ou que venham a desenvolver algum tipo de alergia, né? Qual a orientação principal que a gente deve ter nesse momento? Em termos de alergia, realmente eu acho que cabe muita conversa a respeito. A gente poderia até tentar setorizar, não sei como que é o tempo de vocês, mas tipo por patologia alérgica e não assim dar uma passeada tão rápida sobre todas. É aquela história, não creem que a sua alergia não tenha solução. Todas têm solução. Se a solução é uma cura ou não, vai depender da reatividade e as características de cada um. Mas sempre tem o que fazer. Agora, durante o inverno, falando um pouquinho da parte respiratória, tenham cuidado sempre do ponto de vista de hidratação, se hidratem muito bem, tentem ficar em ambientes mais bem ventilados, procurem, de maneira geral, manter as áreas sempre bem abertas e, logicamente, lembrem-se que não é só a alergia que está presente potencialmente agora. Nós temos um momento com um número aumentado de vírus respiratórios. Então, existe muito resfriado, muita gripe, rinofaringite, laringite, enfim, tem vários ites respiratórios que às vezes se confundem. Então, procurar não ficar em ambiente muito aglomerado, cheio de gente. Isso vai traduzir uma possibilidade do inverno menos sofrido. Muito obrigado a todos. Doutor Paulo, muito obrigada. Já fica o convite, então, para voltar, para a gente poder desmembrar todos esses assuntos, viu? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E a você também, nosso muito obrigada por acompanhar. Lembrando que você pode ver os outros episódios, tanto no canal do YouTube do HFC Saúde, como também pelo Spotify. Tá andando de carro, indo, voltando do trabalho, já vai acompanhando e sabendo mais orientações sobre como cuidar melhor aí da sua saúde. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.